A história da Igreja está cheia de obstáculos, heresias e soluções para essas heresias. Nos primeiros 400 anos da Igreja, houveram 4 concílios que foram muito importantes para a organização da doutrina. O primeiro foi o Primeiro Concílio de Nicéia, que aconteceu em 325 d.C., em que o imperador Constantino convocou os cristãos para resolver um conflito crescente na Igreja, que se referia à identidade da segunda pessoa da Trindade, ou seja, Jesus Cristo. O relacionamento do pai com o filho era um assunto complicado que causava divisões desde a morte dos apóstolos. A crise foi em grande parte ocasionada pelo conflito do presbítero Ário, que deu nome à heresia do arianismo, que disse que Jesus não teria natureza divina, contra o bispo Alexandre, que se opunha a ele. No fim, definiu-se que Cristo era da mesma substância com o Pai, e Ário, com seus apoiadores, foram banidos. 56 anos depois, veio o Concílio de Constantinopla, que, decorrente dos debates sobre a natureza de Deus, os quais ocorreram nesse intervalo, trouxe à tona a questão da divindade do Espírito Santo. Quem se opunha a essa ideia eram os macedônios, que deram nome à heresia do macedonianismo, que considera o Espírito inferior ao Filho. Desse concílio saiu o famoso credo niceno-constantinopolitano. Nele, temos basicamente a doutrina da Santíssima Trindade, exposta de forma objetiva. Por fim, foi estabelecida a divindade do Espírito Santo, e como consequência, foi dado apoio à ideia de um Deus trino. Em 431, tivemos o primeiro concílio de Éfeso. Como já tinha sido estabelecido que o Filho participa da mesma substância que o Pai, veio a questão de como isso se relaciona com a substância humana de Jesus Cristo. Era preciso fazer essa relação sem criar duas pessoas e nem misturar as duas criando uma terceira. O concílio tratou da questão levantada por Nestório, que rejeitou o título Theotokos dado à Virgem Maria, que significa portadora de Deus ou mãe de Deus. Como protestante, você pode acabar tendo ressalvas com esse título, mas é necessário entender que tal foi dado por questões cristológicas, e que quando afirmamos isso, não fazemos nada além de afirmar a divindade de Cristo. Enfim, essa rejeição causa uma desunião entre a natureza divina e humana de Cristo, e essa ideia é a chamada heresia do nestorianismo. Depois de tudo, encerrou-se o debate do número de pessoas em Cristo, uma pessoa, duas naturezas. No fim, Nestório foi julgado como herege e se separou, criando a Igreja do Oriente. O último dos 4 foi o Concílio de Calcedônia, que veio para combater a heresia ensinada por Eutiques, o monofisismo, que afirmava que Cristo possuía apenas uma natureza. Desse último evento, podemos tirar o que é chamado de Fórmula de Calcedônia, que diz que Cristo deve ser completamente Deus, Cristo deve ser completamente humano. As duas naturezas não devem ser tão misturadas a ponto de criar uma terceira, e as duas naturezas não devem ser separadas a ponto de destruir a unidade de Cristo. Assim, Calcedônio estabeleceu limites essenciais para o estudo da Cristologia. Esses foram os 4 primeiros concílios da Igreja, mas, na verdade, existem 7 concílios ecumênicos no total. A Igreja Ortodoxa Oriental não reconhece nenhum outro concílio posterior, enquanto a Igreja Católica Romana reconhece mais 14. No entanto, o protestantismo só se envolve em um nível confessional com os 4 primeiros. Como cristãos, é importante estudar esses acontecimentos pelo simples motivo de aprender com o corpo de Cristo. Assim como nos relacionamos com os crentes de hoje, é importante ter um tipo de aprendizado com os do passado, aprendendo com os erros e acertos. Se não fossem esses concílios, não teríamos documentos extremamente importantes e didáticos como o Credo Niceno e a Fórmula de Calcedônia. Esses são uma afirmação clara e objetiva da nossa fé como cristãos. É importante falar que esse vídeo apresenta os fatos de forma bem resumida, então eu encorajo as pessoas que estiverem vendo a se aprofundar nos tópicos apresentados aqui para, aprofundar o conhecimento é sempre importante. Enfim, é isso. Tchau.